tudo bem com vocês? Então, estamos começando a nossa aula 17 e vamos nos organizar, né, para isso. Pega lá o seu material, né? Hoje é só o caderno, uma cola, lápis de cor, o lápis de escrever e uma folha. E aí, tá tudo certo o material? Bom, então você põe a data de hoje e escreve lá o tema da aula, né, que é Ocupação e Povoamento do Brasil, destacando o Paraná. Continuamos falando sobre o povo africano. Pode anotar que nós esperamos.
Vamos lá então, criança. Eu quero convidar vocês para sentar com a gente nessa roda, tá bom? Presta bem atenção que hoje tem vários convidados especiais e vão contar histórias de família que marcaram a vida delas. Então, o que eu quero de vocês? Você tem algum objeto que você guarda porque lembra momentos especiais? Tá? As convidadas de hoje, elas têm objetos e elas vão contar essa história. Então senta com a gente que nós vamos, né, ouvir falar sobre isso. Para essa roda de conversa, eu trouxe também a minha pedagoga, né, que está sempre aqui comigo, que me ajudou a preparar essa aula, que é a professora Luciana Zaidan. Olá, estudantes do 4º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Zaidan, como a professora Gisélia falou. Eu sou pedagoga da prefeitura, estou aqui para conversar com vocês e a gente trouxe algumas professoras para fazer alguns relatos. Como a professora Gisélia falou, são memórias que elas trouxeram a partir de alguns objetos familiares. Isso. E a professora Solange, ela trouxe como objeto uma panela de ferro, né? E ela vai contar pra gente o que essa panela marca na história dela, né? Que lembranças essa panela traz. Vamos assistir a história da professora Solange? Olá, estudantes! Eu sou a professora Solange e eu vou falar sobre ancestralidade. Ancestralidade é falar das pessoas que fizeram parte do nosso passado, como nossos avós, bisavós, os quais trazem as experiências vividas e conhecimentos que são passados pelas gerações de maneira oral. O conhecimento que não foi adquirido nas escolas, e sim com a sua vivência durante toda a sua vida. Por esse motivo, em vários países do continente africano, os mais velhos são considerados sábios. Quando eles falam, todos ouvem com muito respeito, e a sua história são passadas para filhos e netos. Essas pessoas são chamados de griots. E por falar em griots, eu vou contar um pouquinho da minha história de quando eu era criança. Eu morava com a minha avó, e a minha avó, aos sábados, gostava de contar histórias, os causos, como ela dizia. Ela fazia um fogão de tijolos no fundo do quintal e colocava uma panela, esta panela aqui, e fazia um bolo de fubá com erva doce. À noite, nós nos sentávamos no chão, a minha avó na cadeira dela, e ela começava a contar as histórias da carochinha, do peixe-boi, do macaco que gostava de cocada, entre outras. Essas histórias que depois, quando eu comecei a ler para os meus filhos, eu vi que elas fazem parte dos livros de história. Mas então, a minha avó contava com cada detalhe, as histórias eram riquíssimas, nós ficávamos assim olhando sem deixar os olhos da minha avó. E ela era uma pessoa muito sábia. Minha avó nunca havia estudado, mas ela tinha muita sabedoria mesmo. E quando ela cozinhava nesta panela, ela lembrava da sua mãe. E a mãe dela também gostava de cozinhar e contar muitas histórias, os causos. Essa panela, ela faz parte da nossa herança, ela faz parte dos meus ancestrais. Gostaram? Então até a próxima e se cuidem! Luciana, panela de ferro também traz lembranças de família. Minha mãe tinha uma panela, né? Ainda hoje ela tem, que me traz momentos assim, né? De alimentos que ela marcantes, assim, né? Na minha família não tem esse relato, mas também lembra a questão do fazer junto, do cozinhar, de estar nessa coisa da ancestralidade que a professora Solange nos relatou no começo, dessa questão de tradição de família, né? Sim, muito boa essa história. Então, agora a gente vai trazer para conversar conosco a professora Raquel. A professora Raquel é professora de Educação Física da nossa rede municipal e ela trabalha, professora Gisélia, 2 escolas lá da Regional Portão. Vamos escutar a professora Raquel? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Raquel, também sou professora da rede, também estou em casa me cuidando e hoje aqui da minha casa eu quero mostrar para vocês 2 bonecas que eu tenho. São bonecas que são bonecas africanas. Olha só, tenho essa boneca e tenho essa boneca. Essas 2 bonecas, elas fazem parte da decoração aqui da minha casa, tá? As bonecas africanas, elas têm uma história de luta, de resistência, elas procuram mostrar a força que a mulher tem, a mulher negra tem.
Então, no trabalho, na arte, na cultura, como dona de casa, toda a força que ela tem, toda a força de resistência que ela tem. Eu acredito que escolher esses objetos para minha casa fazem parte realmente da minha história, porque eu me considero uma pessoa guerreira, me considero uma pessoa que busca e vai atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Nesse momento que a gente está em casa, a gente tem que ficar pensando realmente como é que a gente trata os nossos amiguinhos que não são do mesmo jeito do que eu. Será que eu respeito a história deles? Será que eu tenho saudades deles? Como é que vocês estão lidando com essa situação de estar em casa? Vocês têm lembrado nas horas que vocês estão pensando, refletindo, agradecer por a gente ter esse privilégio de poder ficar em casa se cuidando? Então, assim como as mulheres guerreiras da África, assim como as mulheres guerreiras da nossa casa, do nosso país, da nossa história, é a hora da gente começar a pensar que nós todos somos guerreiros, tá? Então, força, muita vontade para a gente vencer e se cuidem. Um beijo, até a próxima. Bom, então a professora Raquel tem lembranças, né, africanas na casa dela, né, que são as bonecas. Que é bem importante lembrar o que tem de africano, né, na casa dela, internamente. A professora Raquel, ela é uma professora amiga minha também, e nesse relato me traz uma emoção muito grande. Não sei se a professora Gisélia também sentiu a emoção de saber das histórias de vida das pessoas e familiares. Uma outra história que eu me identifiquei muito com a professora Raquel, que ela vai relatar, vocês vão ver agora que ela vai trazer 2 aspectos da vida dela que tiveram marcas profundas no que ela é hoje também. Professora, vamos escutar a professora Raquel? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Vocês sabem que a gente é que faz a nossa história, que a gente faz parte da história e que às vezes as coisas que acontecem com a gente, depois a gente vai fazer as relações, vai ligar os pontinhos e vai ver que aquilo teve muita relação com o que a gente é hoje. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu trouxe para vocês 2 objetos aqui de quando eu era criança. Criança como vocês, 6, 7 e depois, até a minha idade de 15, 18 anos, eu continuei com essa escolha que eu vou mostrar para vocês. Então, são 2 objetos na verdade. O primeiro que eu quero mostrar é esse daqui. Vocês conhecem? É o ábaco. O ábaco, ele é um brinquedo, né? Para a criança ele é um brinquedo que ensina a contar, que ensina as cores, que ensina a quantidade. E eu ganhei esse ábaco quando eu estava no pré-escola, quando eu estava na escola Papa João 23, fazendo pré. A professora me deu esse ábaco. Eu não tenho lembrança porque eu ganhei, mas eu ganhei e guardei até hoje. Ele é muito importante para mim, porque por meio dele eu aprendi muitas coisas e principalmente a amar a escola. O segundo objeto que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Estão vendo? Essa foi a primeira medalha que eu ganhei. Eu fui atleta por muitos anos e o amor pelo esporte eu também aprendi a ter na escola. Eu também entendi que o esporte é que ajuda a gente a muitas coisas, a alcançar muitas coisas, mas principalmente saúde, vontade de desafios, encarar perdas, encarar a vitória, não humilhar porque eu ganhei, não se sentir humilhado porque eu perdi. Pelo contrário, isso daqui, essa medalhinha me acompanha porque eu tenho com ela a aprendizagem da importância tanto da vitória quanto da derrota. E vocês podem pensar assim, mas por que ela está mostrando esses 2 objetos? Vocês conseguem entender a relação que eles têm? O amor pela escola, o amor pelo esporte. E sabe o que eu faço hoje? Eu sou professora de educação física. Eu atuo na escola com as atividades recreativas, com atividades esportivas e pelo amor e a importância da atividade física na vida de todas as pessoas. Então, meus lindos, eu queria perguntar para vocês isso. Vocês têm memória afetiva em relação à escola? O que vocês lembram? O que está fazendo falta? O que vocês vão guardar para sempre? O que será que vai fazer com que depois vocês escolham a profissão de vocês? Então, tenham atenção, tenham cuidado, façam tudo com muito amor. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, mas principalmente nesse momento que vocês se cuidem bem, tá? Um beijo, tchau, muita saudade de todos vocês.
Professora Raquel, eu adorei o uniforme azul e branco, porque lembra muito quando eu estudava, né, no ensino fundamental, lembra muita coisa, assim, boa no período de escola. E nesse caso, a professora Gisélia não sabia e eu contei para ela que esse uniforme era num clube aqui de Curitiba, que já não é mais esse nome mais, que houve uma junção com outro clube, que é o Clube Pinheiros. E vocês não sabem que eu tenho um uniforme daquele? Eu também participava de atividades físicas, eu não era atleta como a professora Raquel, mas eu participava de atividades nesse clube. Me lembra muito a minha infância. Luciana, mas eu tenho boas lembranças desse clube também. Tenho carteirinha, não tinha uniforme igual, mas eu tenho carteirinha, assim, e agora me veio muitas lembranças boas, de família, inclusive. E outra coisa que ela trouxe para nós, não sei se vocês já viram isso, com certeza lá na escola vocês viram, o ábaco. O ábaco, né, toda aquela que a gente trabalha matemática, e ela relata que ela ganhou de uma professora, uma das primeiras professoras dela. E vocês viram a marca que essa professora deixou na vida da professora Raquel, e hoje, devido a todas essas ações que ela teve lá no esporte, que ela foi atleta, ela, como eu falei no começo, ela é professora de educação física da nossa rede. Não é bacana? Sim, importância da escola, né, também. Isso mesmo. Agora a gente vai trazer uma outra professora também, amiga da professora Luciana. Ela estudou comigo na faculdade, a professora Valdirene, e ela também trabalha lá na regional do Tatuquara. Vamos conhecer a história da professora Valdirene? Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Valdirene e eu vim falar um pouquinho sobre alguns objetos que eu tenho na minha casa que são de origem africana, como as máscaras. Eu tenho várias delas, com cores, formatos, desenhos e significados diferentes. Mas por que será que eu gosto tanto delas? E por que são tão importantes para mim? Porque, na verdade, cada vez que eu olho essas máscaras, eu me lembro do meu povo, da minha cultura, das minhas origens, e eu me lembro da minha identidade como pessoa negra. Atrás de cada máscara tem um significado de força, de cultura, de liberdade, de luta, de conquistas. São memórias vivas. E são essas memórias que me fazem ter orgulho de quem eu sou, que me fazem valorizar meus antepassados e, principalmente, minha identidade como negra. Por isso, eu acredito que é muito importante passar para as minhas próximas gerações toda essa riqueza da cultura africana, porque é muito importante saber quem você é e de onde você veio. Um grande beijo e muito axé. Professora, eu fiquei pensando que quantas lembranças você deve ter, né, de tempo de faculdade? Eu tenho lembranças lindas da época da faculdade. E quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu estava grávida da minha primeira filha e a professora Valdirene era minha amiga inseparável. Ela ficava me cuidando, dizia que ia contar tudo para minha filha Milena. Mas assim, são pessoas assim que a gente traz na memória e que a gente ama, assim, pelo tudo que ela fez parte da nossa história. E vocês também têm pessoas assim que fazem parte da história de vocês e que vocês sentem um carinho enorme. E esses objetos que a professora Gisélia falou, né, a professora Gisélia, que objetos que vocês têm, que vocês guardam com muito carinho, pensando, eu vou levar isso para minha vida inteira. Eu tenho muitos objetos e hoje eu lembrei de outros aqui, tá bem? Que bacana, né? Vocês gostaram desse momento de escutar histórias de outros professores da nossa prefeitura, da nossa rede, da nossa vida? Então vamos lá, professora Gisélia? Vamos lá para a nossa aula. Bom, criança, então os professores que nós trouxemos aqui, né, falaram dos objetos e as lembranças que eles, né, trazem para a vida. E muitas invocaram aqui a questão da África, né? Então, objetos que tem em casa que lembra essa presença africana na vida delas, né? Por que nós estamos falando isso? Então, nós falamos, né, na aula passada, né, sobre como os africanos chegaram até aqui. Então, foi há mais de 500 anos e até hoje, essa bagagem cultural, esse conhecimento dos africanos, até hoje, como nós vimos nas histórias das professoras, eles continuam presentes na nossa cultura, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né, na nossa aparência, certo? Então, é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos relembrar a aula anterior. Então, nós falamos que
no começo da colonização, optou-se pela mão de obra do africano escravizado, e que eles prestavam vários tipos de serviço, né? Então, esse tipo de mão de obra era a base da economia aqui no Brasil. Então, eles faziam vários tipos de atividades, como a gente vê nessa imagem que foi trazida aula passada. E que o principal trabalho deles era na cana-de-açúcar, né? Então, o principal produto cultivado aqui era cana-de-açúcar e usava-se a mão de obra do africano escravizado. E como que esse africano chegou aqui no Brasil? Que é um terceiro elemento, né, da formação brasileira. Então, nós já vimos os indígenas, os portugueses e os africanos. Como os africanos chegaram aqui? Então, nós vimos isso aula passada, que eles vieram lá do continente africano, que o continente africano é um continente muito rico, tem uma diversidade cultural muito grande. Há 500 anos atrás, quando os africanos vieram para cá, era muito rico, tinham reinos muito desenvolvidos, né, tinham conhecimento na matemática, em várias outras ciências, e eles trouxeram esse conhecimento para o Brasil. Essa vinda para o Brasil nós chamamos de diáspora. O que é diáspora? É uma imigração forçada, tá? É diferente de outras pessoas que vieram, que planejaram a vinda para o Brasil. Não, eles vieram forçados. Então, essa imigração forçada nós chamamos de diáspora, tá bom? Eles foram trazidos pelos portugueses, né? Traficantes de escravos portugueses. A vida aqui, nesse começo, foi muito sofrida, foi muito desumana, tinham várias restrições, né, de todo tipo, assim, e trabalho. Então, a média de vida era no máximo 30 anos, a média de vida de um africano nesse período aqui no Brasil. Mas essa diáspora ocasionou a vinda de mais ou menos 4 milhões de africanos, né, africanos e africanas, e essa leva, né, de pessoas gerou toda uma diversidade aqui no Brasil, porque os africanos também tinham toda uma diferença lá, inclusive, né, não só cultural, de vários aspectos. Então, nós temos uma diversidade também gerada pela vinda dos africanos. Como eu já falei, a África é um imenso continente, hoje tem mais de 54 países, né, que foi trazido esse mapa com os reinos africanos. Bom, nós vimos também que muitos desses africanos que vieram para o Brasil eram da região de reinos iorubás, lá na África, né? Então, essas pessoas falavam, por exemplo, iorubá, que é o idioma hoje falado em muitos terreiros, que influencia também o português, né, faz parte de muitas palavras da língua portuguesa. Nós vimos que eles faziam essa máscara, essa escultura, né, que é de metal, que até hoje impressiona, porque precisa de habilidades para trabalhar com metal que em muitos lugares ainda não se tinha. E aqui eu trouxe algumas atividades para vocês, tá bom? Dos estudantes. Eu ainda não consegui incluir as atividades dos fractais, por isso não vai aparecer nenhum hoje, mas muitas crianças mandaram, ficou muito legal, gostei bastante. Então, na próxima aula, eu vou incluir esse trabalho para vocês verem também. Os trabalhos que eu estou mostrando é da Escola Municipal Colônia Augusta, da professora Fabiana. E esse último é da Sofia Cardoso, lá da Escola Colônia Augusta também. E eu quero saber o seguinte, o que há de africano em você? Né? Assim como a professora Solange, a professora Raquel, a professora Valdirene contaram das raízes africanas, dos objetos que lembram a África na casa delas, nós percebemos também pelo fenótipo delas que elas são de origem africana, pelo cabelo. E em você, o que é de africano? Certo? Então é isso que nós vamos ver na aula e você vai identificar o que tem de africano em você. Então, nossos antepassados vivem em nós, tanto no aspecto biológico, ou seja, o cabelo, a cor da pele, o formato da boca, a cor dos olhos, quanto em aspectos culturais, então costumes, por exemplo, uma roda de conversa, sentar em roda e contar os causos, né? E crenças, né? Se é católico, se é evangélico, dependendo da religião, dependendo do que acredita.
Ele traz isso, muitos herdaram dos antepassados, o vocabulário, a alimentação, tudo, muitos disso nós herdamos dos antepassados. Cultivar esses valores do antepassado, nós chamamos de ancestralidade, certo? Os africanos, eles cultivam, eles têm grande amor pelos ancestrais, então nós chamamos isso de ancestralidade, valorizar aquilo que os nossos antepassados deixaram. Então esse uso da panela de ferro, por exemplo, como a professora Solange nos contou, pode ser um exemplo de ancestralidade. Tem outros valores que são importantes para cultivar a ancestralidade. Então, oralidade, que é você ensinar pela oralidade. Circularidade, que é fazer círculos para se reunir, né, como nós fizemos aqui na aula. Religiosidade, corporeidade, memória, musicalidade, cooperativismo, ludicidade e axé. Então, são vários valores que os africanos trouxeram, né? E até hoje nós acabamos cultivando e sem saber que são valores dos africanos, tá? Então, eu valorizar isso, eu estou praticando a ancestralidade, certo? Bom, na nossa roda de conversa, nós praticamos algum desses valores africanos, afro-brasileiros. Você sabe identificar qual deles? Bom, um deles é a memória, certo? Então, através da memória, nós podemos invocar aquilo que há de africano em nós. Então, tem que estar lembrando que esse cabelo, né, meu cabelo é crespo porque a minha mãe é afro-brasileira, minha mãe é negra, então eu herdei isso dela. Então, cultivo da memória, como nós fizemos ali. Outra prática que nós fizemos nessa roda de conversa foi da oralidade. Então, quando você passa algum conhecimento através de forma oral, né, é o cultivo da oralidade. Isso é muito comum lá na África. Lá, quem passa o conhecimento científico, religioso, são os griota, que são contadores de história, que tem todo o acervo, né, todo o conhecimento daquela comunidade. Então, eles não escrevem. Então, nas comunidades tradicionais, não tem livros, não tem registrado isso. É passado pela oralidade, certo? E a oralidade não é só você falar, mas também eles cantam, tem os gestos, é muito rico, é muito mais rico do que somente você escrever. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando você manda uma mensagem de texto, né, pelo celular. Muitas vezes a pessoa entende errado o que você falou. Você quis dizer uma coisa e a pessoa entende outra, porque falta outros elementos, que são gestos, que são expressões faciais, tá bom? Então, a oralidade é uma forma de expressão muito rica e que nós cultivamos aqui nessa roda, né, na roda de conversa que foi feita no começo. E a resistência e a ancestralidade, né, ou seja, o amor pelos ancestrais, fizeram com que chegasse até nós uma grande herança cultural dos africanos, em diferentes áreas. Nós vamos ver aqui ela fica marcada pela memória também. Então, a memória da língua. Eu trouxe aqui um texto, tá bom? E eu marquei em amarelo as palavras que são de origem africana, tá bom? Eu vou ler para vocês. E quantas dessas palavras você já ouviu e você usa no seu dia a dia? Tá? Então, acompanha ali comigo a leitura. Vamos à praia de tanga ou sunga. Carregamos a canga na mochila, calçamos tamanco, brincamos o carnaval da Bahia com abadá ou dançamos samba com muita ginga, embalados pela cuíca, agogô e ganzá. E aí, quantas dessas palavras você conhece? Tá? Ali o tamanco é um calçado, né? Que é aberto atrás, por exemplo, ali. Samba vocês conhecem, né? Aquela estilo musical, que também é dança. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem vários desses aqui. Tá bom? Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui um dicionário que tem a memória das palavras. Tem várias palavras de origem africana. E ela tá nesse livro que eu tô mostrando para vocês, que é do Rogério Andrade Barbosa. E assim, eu peguei apenas uma palavra de cada letra. Tá bom? Lembrando que no momento que foi feito esse material, ainda não era incluso no português a letra K, a W e o Y. Por isso que a gente não vai mostrar aqui. Certo? Então, mas pra você ter uma ideia,
da riqueza de quanto o idioma africano influenciou o português, tá? Então vamos lá. Não vou explicar cada um, tá? Mas o acarajé, por exemplo, tá bom? Balangandãs, cafuné, dengoso, erê, fuxico, gongue, aquela interjeição, né? Ilê, jongô, lundu, moleque, palavra de origem africana, nenê ou neném, oxalá, pirão, quindim, reco-reco, samba, tipóia, ungui, vatapá, xilofone e zabumba. São os 2 instrumentos musicais, tá bom? Também na culinária, tá? Os africanos têm influência na culinária. Então, o mungunzá é uma comida de origem africana. Como assim mungunzá? É a canjica, tá? Em alguns lugares do Brasil eles chamam de mungunzá. Lá na Bahia é chamado de mungunzá, por exemplo. Outra questão é que eles trouxeram conhecimentos que eles aplicaram aqui nos serviços, né, nas atividades deles, eles usavam o conhecimento que trouxeram da África. Então, e técnicas também. Então, por exemplo, o fogão a lenha, que você encontra em vários lugares, foi trazido pelos africanos. A fornalha também. Se você for em muitas casas do litoral paranaense, ou até do centro de Curitiba, ela é feita de taipa, que é essa técnica de construção. Então, como a mão de obra era do africano, ele acabou introduzindo essa técnica aqui. E ali embaixo o tijolo, né, de adobe. Na música a gente tem muita influência mesmo dos africanos. Vários estilos musicais pelo mundo são de origem africana, tá bom? E eu trouxe aqui só esses instrumentos aqui, mas tem muito mais. Esses aqui são usados na capoeira, por exemplo. Então, o reco-reco e o berimbau. Na imagem, dá uma olhadinha na imagem. O que eles estão fazendo? Aqui é uma dança que foi introduzida pelos africanos. Quem consegue dar uma olhadinha ali, o que eles estão fazendo? Que instrumentos que aparecem na imagem? Tá. Aqui, essa é uma roda de samba. Essa pintura foi feita em 1958 pelo Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres era músico também. Então, a samba de roda trata-se de uma variante do samba que reúne diversas músicas, poesias e danças. E eu trouxe um videozinho bem curto para vocês terem uma ideia, assim, de como é esse tipo de dança e o ritmo musical. Aproveita para ver o ritmo musical que é africano, tá bom? Então, vamos apreciar 2 minutinhos de vídeo. Samba de roda. O samba de roda representa para minha vida as minhas raízes. Segura a asa do pavão pra não voar. Segura a asa do pavão pra não voar. Se você é de Bom Jesus, eu sou de lá. Que eu sei que partiu mais dos escravos, né? Que os primeiros habitantes da nossa terra foram os escravos. E geralmente nos engenhos, a minha mãe contava que se fazia muito samba, assim, de noite, quando eles terminavam o trabalho, que ia descansar. E geralmente, noite de lua, sentava no terreiro e daí surgia o samba. Significa um momento de alegria, entendeu? É um momento que a gente esquece aqueles problemas difíceis que nós temos. É um momento da gente mostrar algumas coisas que nós aprendemos no passado, que nós aprendemos com nossos antepassados.
O samba de roda para mim é algo espontâneo, é algo que mexe com o coração, mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com toda a estrutura nossa. Então, conseguiram observar ali o ritmo, né? O ritmo africano, e observe que no samba e muitas músicas brasileiras, né, consideradas brasileiras, tem essa influência. Então, é o batuque, por exemplo. Durante muito tempo era chamado, né, de batuque, como nós vimos ali. Tá? E assim, esse mesmo batuque se encontra na religião. Então, nos cultos religiosos, eles usam também essa musicalidade, tá bom? E a religiosidade dos africanos influenciou também muitas religiões brasileiras. Então, tem várias religiões aqui brasileiras que são de matriz africana, e vocês, né, não vou entrar em detalhes que vocês aprendem, né, com a professora Karen, ela também vem falando com vocês sobre isso. Aqui eu trouxe mais uma imagem. Essa imagem é do século XIX. Quem fez essa pintura foi o Rugendas, que também é um estrangeiro, né? Ele era alemão e ele registrou vários momentos da cena urbana brasileira. E aqui a pintura retrata um momento lá dos africanos que estão reunidos. O que você acha que eles estão fazendo aqui? Tá, o que eles estão fazendo? Aqui, o título dessa obra é Jogar Capoeira. Tá, ela é de 1835, então eles estão jogando capoeira. Quem aí joga capoeira? Eu sei que vários dos meus alunos jogam capoeira, acho bem legal, e veio dos africanos, né? Já vou contar melhor para vocês. Então, nessa imagem, o Rugendas retrata um jogo de capoeira, já em 1835. O que acontecia? Então, lá na senzala, como era uma vida muito sofrida, então sempre os africanos reagiram a essa situação de escravização e de sofrimento. Tá? Uma das formas era fugindo ou até lutando contra os senhores de engenho, certo? Então, eles inventaram uma luta para uma forma de luta para se opor a essa situação. E essa luta é a capoeira. Só que para que as pessoas, porque o senhor não soubesse que ele estava lutando, eles disfarçaram de dança. Então, quando chegava alguém, o que vocês estão fazendo? Dançando, tá bom? Então, a capoeira é uma luta que tem música, que tem um ritmo e tal, para disfarçar o momento que eles estavam treinando para aquela luta, tá bom? Aqui é uma imagem desse esporte na atualidade. E muitos podem praticar, tem várias ruas da cidadania que oferecem esse esporte. Eu acho muito legal que está muito presente mesmo, né, na nossa sociedade, assim, na nossa cultura. E trouxe também um videozinho também bem curto que está mostrando e falando um pouquinho sobre a capoeira. A capoeira é um jogo de camaradas, é um diálogo corporal. Não existe nada pré-determinado. Para se jogar capoeira é preciso 2 participantes e os demais vão tocar e cantar. E para começar, os capoeiristas se cumprimentam, esperam o sinal do berimbau e vão para a roda. E dentro da roda, sempre com muito respeito, até porque eu preciso do meu camarada para jogar, com ele, não contra ele. Espero ver vocês em todas as rodas de capoeira do Brasil. Bom, com essa luta eles conseguiam, por exemplo, fugir, né, das fazendas, e a sociedade era proibida de receber, de esconder um fugitivo, né, um africano fugitivo, e eram proibidos de dar carona em embarcações e tal. Quem fosse pego ajudando um desses fugitivos, eles eram punidos severamente. Tá? Então, como ele fazia isso? Como eles faziam isso? Então, eles se organizaram também, formando comunidades que recebiam esses africanos fugitivos, que eram os quilombos, tá bom? Então, como eu tenho bastante informação que eu quero trazer para vocês sobre os quilombos, porque até hoje essas comunidades estão muito presentes ainda na sociedade brasileira, então eu deixei esse assunto para a gente conversar a próxima aula, certo? Então, é uma aula que é bem legal, tem uma contação de história com a professora Déia, então fiz questão de fazer mais uma aula para a gente falar sobre isso.
E assim, além das contribuições culturais, nós temos as pessoas, né? Tem várias personalidades brasileiras que fizeram muita diferença na construção do Brasil. Então, eu trouxe algumas para vocês saberem, mas tem muitas outras, assim. Tem pessoas que a gente nem sabe, nem ficou sabendo que elas eram negras. Aqui, uma personalidade que eu gosto muito é a Laudelina de Campos Melo. A Laudelina, ela era ativista sindical. Ela lutou a vida inteira dela pelo direito das empregadas domésticas, certo? A vida da mulher negra era diferente das outras mulheres, porque desde o começo, muitas delas tinham que se virar sozinha, tinha que trabalhar fora e tal. Então, é diferente da história de outras mulheres, né, na história. Outra pessoa que deixou uma contribuição muito grande aqui no Paraná é a engenheira Enedina Alves Marques. Então, muitos monumentos que vocês veem lá no centro de Curitiba, por exemplo, muitas construções aqui no Paraná, elas foram projetadas por essa engenheira. Nós temos também os irmãos Rebouças. Viram que em Curitiba tem a Avenida Engenheiro Rebouças, né? Tem o bairro Rebouças e tem outros lugares por aí, outras localidades que homenageiam, são irmãos e eles eram engenheiros. Então, eles foram muito importantes para a construção também do Brasil. Uma das obras dele foi a construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Assim, lembrando que a mão de obra também na construção dessa ferrovia era de africanos também, né? Mas os engenheiros que fizeram o projeto eram os irmãos Rebouças. E assim, eu queria esclarecer algumas coisas que muitas pessoas têm dúvidas, que é o seguinte. Bom, então, mais da metade dos brasileiros, eles são de origem africana, né? Então, nós dizemos que são afro-brasileiros. Então, tem esse termo também. O afro-brasileiro são pessoas que têm antepassados africanos, certo? Então, mas assim, tem um movimento negro, que são algumas pessoas que se organizaram para trazer muitas dessas informações que eu trouxe para vocês hoje. E eles concordaram também que o termo negro pode sim ser dito. Então, se você vê uma pessoa de origem africana, você também pode chamar de o negro, porque eles têm muito orgulho da cor deles, do cabelo, tá certo? E o afro-brasileiro também é o seguinte, nem sempre a pessoa é escura, mas ela tem, que é o meu caso, minha mãe é negra, então mesmo assim, muitas pessoas serem negras, ela tem um antepassado. Então, é para dizer isso, né? O afro-brasileiro é aquele que tem um antepassado que é africano, certo? Então, alguns esclarecimentos. Então, se você ver alguém, pode falar assim, negro, mas também tem, né, o afro-brasileiro. Tem um livro aqui que fala sobre o cabelo, a questão do cabelo. Então, a questão do cabelo é muito importante, né? Para muitas etnias, muitos reinos africanos, porque identificava de onde a pessoa veio, de que reino ela fazia parte, de qual família ela fazia parte. Tá? E eu gosto de falar desse assunto porque eu vivi um pouco disso, assim. Então, durante boa parte da minha vida, eu tinha o cabelo, sempre usei o cabelo crespo e tal, mas eu sempre ouvi, e adorava meu cabelo, mas eu sempre ouvi alguém falar, você não faz alguma coisa pra baixar o volume? Você já pensou, tem um produto que alisa esse cabelo e tal? Eu falava, que estranho, porque a pessoa falou isso, né? Se o meu cabelo é super legal. Mas tem uma hora que você começa a achar estranho mesmo, né? Tá todo mundo falando que tem que baixar. Eu comecei, então, aí teve uma época que eu acabei alisando o cabelo. O objetivo era baixar um pouquinho, mas acabou alisando e depois não demorei muito pra conseguir voltar atrás. Então, eu nunca me sentia Gisélia, porque Gisélia pra mim era uma pessoa que tinha muito cabelo, né? Então, durante o tempo que eu tinha o cabelo liso, eu não me identificava, era estranho. Tá. Então, eu acho legal contar isso pra vocês, por quê? Porque eu, como eu falei, sou professora e eu vejo muitos alunos que têm dificuldade de soltar o cabelo, usam ele sempre preso, e então quero dizer que solta o cabelo, que é legal, né? Tem uma variedade aí de cabelos de volume e tal, de penteado que pode ser feito, e é legal você ter orgulho, sim. Isso mostra a memória, né, da África em você, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês. Um abraço, até a próxima aula.